Voltamos com a nossa segunda palestra do nosso segundo dia do Congresso Florestas Online 2023. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, pessoal que está de Angola, Moçambique, Uruguai, Paraguai, Argentina, Venezuela e Portugal. Tem mais um monte de cidades entrando no Brasil aqui, e quase todo o Brasil, de norte a sul. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que são a Arbogen, Minex S, Dinagro, Komatsu Forest e Envio. Essas empresas que estão aqui em torno da gente, que são as empresas que estão patrocinando, são nossas parceiras já há muitos anos, que possibilitam que você esteja aí na sua casa, no conforto do seu lar, no seu escritório, ou mesmo no seu celular, acompanhando o nosso congresso ao vivo para todo o Brasil e para todo o mundo. E não vamos perder mais tempo, não, porque o nosso segundo palestrante já está aqui do meu lado. Coloca ele aqui, Guilherme. Bom dia, Ivar. Muito bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aí com vocês para nós conversarmos um pouquinho aí. E hoje eu estava comentando logo no começo hoje que os nossos palestrantes hoje são todo mundo do Paraná. Né? O Gustavo acabou agora de Curitiba, você também de Curitiba, o Jorge também vai de Curitiba e a Gêmea lá de Foz do Iguaçu. E eu sei que o Paraná de presente hoje no nosso congresso de ponta a ponta. E eu não vou perder mais tempo, não, Gustavo. Gustavo, o Ivar, que a sua palestra é muito interessante. O tempo é seu e a palestra é sua. Então, novamente, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aí, poder conversar um pouco com vocês agora numa espécie não madeireira, né? Espécie nativa brasileira, bastante importante. Então, eu sou engenheiro florestal, pesquisador da Embrapa Florestas e também professor da pós-graduação em engenharia florestal na Universidade Federal do Paraná. Então, onde a gente faz nossos trabalhos com estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E hoje, então, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a erva mate, sobre dois novos sistemas de produção que a gente desenvolveu, visando aí a criação de produtos inovadores, o sistema de inovação inovador baseado já em alguns desafios que nós temos tido cada vez mais no setor florestal, no setor agrícola como um todo, principalmente questões relacionadas à mão de obra, questões sociais e aí afora. Então, essa ideia aí, passar para vocês uma pincelada muito rápida desses dois novos sistemas de produção que a gente desenvolveu para a erva mate. Mas, obviamente, para começar, creio que tem muita gente aqui que não conhece exatamente o que é erva mate. Eu trouxe aqui a origem da erva mate. Então, uma espécie endêmica do Brasil, para Argentina e Paraguai. No Brasil ocorre principalmente no sul, mas também em Mato Grosso do Sul, onde é cultivada, e ocorria naturalmente no sul de São Paulo, tá? Então, uma espécie muito importante nessas regiões e cada vez mais a gente vê estudos que comprovam já citações muito antigas, como essa do Instituto Pasteur da França, de 1964, onde já se dizia que a erva mate contém todas as vitaminas necessárias para manter a vida. E, segundo eles, era uma das plantas mais completas da natureza, né? Pelas suas características energéticas, tem mais de 200 compostos bioativos em seus tecidos, né? Então, realmente tem uma questão relacionada à vida muito importante, né? Principalmente a questão de antioxidantes também, tem até mais do que o nosso conhecido parente, que é a Camellia sinensis, nativa da Índia, né? O chá preto. E a erva mate, tradicionalmente, sempre foi muito utilizada na forma de infusão. Tanto o chimarrão, que atualmente é mais de 90% ainda do mercado da erva mate é na forma de chimarrão, mas temos também bastante um consumo significativo na forma de chamate. No Brasil, por exemplo, muito comum nas praias do Rio de Janeiro, cada vez mais entrando nas praias do Nordeste também, pela questão da saudabilidade, né, a questão de geração nova
Geração Saúde, que está entrando nessa linha aí de alimentos com alto valor nutritivo, com vários benefícios, né, cardiovasculares, prevenção contra câncer, controle de peso, e principalmente as atividades, as propriedades antioxidantes que acabam ajudando na redução aí da oxidação celular. E, além desses produtos tradicionais, nós temos uma infinidade de produtos, cada vez mais saindo produtos novos, né? Aqui mostrando aí cervejas, refrigerantes, águas tônicas, energéticos, é, enfim, uma infinidade muito grande de produtos na área de bebidas, alimentos também, cada vez mais opções diferenciadas de alimentos contendo erva mate pelas suas propriedades nutricionais bioativas, cosméticos nutracêuticos também, já temos experiências aí com cápsulas energéticas muito utilizadas em academias norte-americanas, por exemplo, cremes, shampoos, sabonetes, enfim, bastante coisa saindo aí por conta dessas propriedades, principalmente antioxidantes, né? E aí, quando a gente entra, falar em erva mate, em potencialidades, a gente logo imagina coisas diferentes do que hoje a gente está adotando no mercado, que é o foco que eu mencionei, que é no chimarrão, no chá, né? Então, a gente pensa em novos produtos, novos insumos para essa nova linha de produtos à base da erva mate. E aí, quando a gente fala nisso, a gente tem que entrar numa celeuma bastante interessante, que é, quando a gente trabalha os produtos tradicionais no mercado hoje, eles são baseados em folhas maduras da planta. Agora, folhas novas, folhas jovens, brotos novos, são aqueles que têm mais bioativos, como, por exemplo, maiores teores de cafeína, maiores teores de teobromina, ácidos cafeoquímicos, que são os grandes antioxidantes da erva mate. Então, esses são os produtos hoje, a matéria-prima que não está sendo usada. Então, os nossos sistemas estão focando na produção dessas novas matérias-primas, seja folhas novas e brotos, que, por conter produtos mais produtos bioativos, então a gente consegue a elaboração de novas bebidas, novos energéticos, com muito mais propriedades bioativas de interesse para a saúde humana. E então, com base nisso, o primeiro sistema que a gente vai falar aqui, que nós desenvolvemos, é o Cevade estufa. O que é Cevade? Então, é cultivo de erva mate adensada, né? Em estufa, neste caso aqui, tá? Então, o que é esse sistema? Nada mais é do que aquele sistema tradicional de clonagem de erva mate, também usado para eucalipto, logicamente com uma série de adaptações em termos de solução nutritiva, manejo, etc. Mas o objetivo original era a produção de brotos para a propagação vegetativa da espécie. E aí a gente começou a imaginar a grande quantidade de folhas e brotos novos que se produzia. Será que não dá para usar isso como produto, esse sistema como produção de folha, ao invés de utilizá-lo somente para a clonagem? E aí daí que surgiu essa ideia, então, da gente trabalhar esse sistema com uma série de aplicações e vantagens. Então, a gente vai estar trabalhando num cultivo protegido, né? Com certeza uma produtividade muito maior por área. Os intervalos de colheita, que na erva mate tradicional são de 18 a 24 meses, entre uma colheita e outra, nesse sistema, a cada 30, 40, 50 dias, a gente consegue colher. Enfim, toda uma facilidade de manejo, e principalmente a questão de mão de obra, a questão de possibilidade de automação, troca de materiais genéticos diferenciados, uma série de vantagens e aplicações que a gente poderia estar entrando mais em detalhes, mas não é o foco aqui nesse momento. Mas mostra que o sistema realmente tem um grande potencial de gerar inovação, tanto no sistema de produção, pela matéria-prima também produzida. Obviamente que qualquer novo sistema que a gente busca implementar tem desvantagens e limitações. Nesse caso, a primeira e mais significativa são os maiores custos de produção, que a gente já começa a ter uma estrutura, né, a estufa, maior quantidade de mudas, a necessidade de uma mão de obra mais treinada,
Enfim, mercado também a ser criado, porque esses produtos são novos, são diferentes do que os tradicionais. Ainda precisamos de muitos estudos de longo prazo, mas são todas limitações que, em função da relação custo-benefício da matéria-prima a ser vendida, né, do mercado a ser que vai absorvê-la, nós temos grandes expectativas, realmente, já tem estudos nesse sentido, grandes potenciais econômicos aí para essa nova atividade. E esse sistema, simplesmente, a montagem dele é muito similar a esses tradicionais, né? Ele é montado em canaletões, onde temos a base aí com um sistema drenante, como brita, por exemplo, e depois vem camadas de tela e areia para fazer o cultivo das plantas nesse sistema. Que a areia é um material totalmente inerte, não tem problemas de doenças, de pragas, e, obviamente, dentro de um sistema de estufa, por ser um cultivo protegido, principalmente porque onde a erva mate ocorre são regiões mais frias. Então, o controle dentro de uma estufa é realmente muito estratégico, muito importante. E, obviamente, o custo de uma estufa depende muito da tecnologia empregada, dos materiais empregados. Hoje nós temos inúmeras opções que podem estar sendo trabalhadas. E aí o sistema, então, a gente pega os materiais genéticos de interesse, e aí a erva mate também tem já programa de melhoramento dedicado para desenvolvimento de cultivares, por exemplo, de altíssimo teor de cafeína, mais que o café, por exemplo, mais que o guaraná. Temos materiais genéticos com altíssimo teor de antioxidantes, saponinas, que são outros produtos de interesse na indústria da limpeza, e esses materiais podem, então, ser implementados nesse sistema, e aí nós temos toda a necessidade de manejo desse sistema, tudo já estudado e desenvolvido, onde mostra a necessidade de nutrientes para fazer todo esse manejo por gotejamento, como são esses sistemas tradicionais de produção de mini-cepas de erva mate. No caso, eucalipto também, só que as soluções nutritivas são diferenciadas, tá? E aí a gente tem essa necessidade básica de controles de pH, no caso da erva mate, pHs mais baixos, porque é uma espécie que evoluiu em solos de pH muito mais ácido, então em torno de 5 pH. Então a gente faz esses controles com soluções de pH básicas e ácidas, e também a solução nutritiva em termos de condutividade elétrica, que é a quantidade de sais que o sistema armazena. Então, isso é feito também por um aparelho chamado condutivímetro, né? E aí a gente reduz a condutividade elétrica através de manejo de água pura, mas tudo buscando uma possibilidade real de condução saudável dessas plantas aí. E aí entra a questão das colheitas, né? Obviamente, então, esse sistema, uma das grandes vantagens que eu mencionei para vocês, ao invés de esperarmos lá no campo para fazer a primeira poda aos 2 anos, e a partir dali, a cada 18 meses, 24 meses, fazer uma nova colheita, aqui, a cada 30, 60, 90 dias, a gente já consegue fazer colheitas. Então, você tem uma otimização do uso da mão de obra, né? Você não tem momentos de colheita específicas, você colhe durante o ano inteiro também, e você consegue automatizar esse sistema mostrando, onde é mostrado aqui, por exemplo, essa alta intensidade de brotações produzidas por esse sistema. Então, que essas são colhidas continuamente, então você consegue estabelecer uma planta industrial que continuamente tem matéria-prima entrando. E isso é muito interessante porque você consegue oferecer um produto estável no ano inteiro, né? E aí, só para em termos comparativos, para quem também não é bem da área, no sistema de plantio da erva mate tradicional, solteiro, nós vamos de 1.700 plantas, mais ou menos, até 2.200 plantas por hectare. E nesse sistema, nós vamos aí a 300 mil, mais de 300 mil plantas por hectare. Então, realmente é um sistema de altíssima densidade, né, que vai nos dar um retorno muito mais rápido em termos de produção de matéria-prima e, consequentemente, retorno econômico possibilitado por isso também, tá? E aqui a gente fez alguns estudos, mostrar bem rapidamente
enquanto a média brasileira de produtividade da erva mate é em torno de 7,8 toneladas por hectare a cada 24 meses, em torno de 33,9 toneladas a cada ano, por exemplo. Então, nesse sistema, a gente consegue pelo menos 16, um clone de menor produtividade, por exemplo, até 96 toneladas por hectare dentro de um ano. Então, a gente consegue, além dessas questões de uma matéria-prima diferenciada, a gente consegue obter uma produtividade muito maior de massa foliar, que é o objetivo no caso da produção da erva mate. E o mais interessante, que aí a gente está estimulando empresas a pensarem em inovação, é realmente esses teores de produtos bioativos, como aqui eu trago somente exemplos de cafeína, teobromina e os antioxidantes, ácido cafeoquímicos. Então, a gente consegue produzir 149 quilos por hectare por ano de cafeína. Então, são valores muito expressivos. A cafeína tem um valor muito significativo no mercado nacional e internacional. Os antioxidantes também, valores extremamente expressivos que a gente conseguiria produzir nesse sistema. Então, estudos já desenvolvidos buscando extrair esses compostos para purificar esses compostos mostram realmente que existem grandes mercados para esses produtos puros, né, que poderiam ser vendidos separadamente ou mesmo dentro de uma infusão de chá, um chá especial ou um produto energético, uma cápsula, junto com a matéria-prima da erva mate. E aí, na segunda etapa, né, já estou passando aí metade do tempo, a gente vai falar agora desse outro sistema, que é similar, porém ele é em campo, mas também é um sistema de alta densidade para a produção de erva mate, tá? E esse sistema, ele foi inspirado na questão do chá preto, né? Chá verde, Camellia sinensis, que é aquela planta que tem histórico de produção de mais de 1.000 anos, né? Principalmente nas regiões da Ásia. Então, regiões muito tradicionais no cultivo da camélia. E aí a gente percebe, como pode ser visto nessas figuras, campos gigantes de produção dessa Camellia sinensis, em densidades extremamente altas. E aí imaginamos fazer esse procedimento para erva mate. Estudamos isso no caso da erva mate. E só para deixarmos claro, né, no caso da erva mate, nós temos basicamente um tipo de produto hoje, mas ela é muito similar à camélia. E na camélia nós temos pelo menos aí 9 tipos de produto a partir da mesma planta. Ou seja, a partir da Camellia sinensis, nós conseguimos obter todos esses tipos de chá, desde o chá branco, que é aquele que vem somente dos meristemas das plantas, até o chá pós-fermentado totalmente escuro, mas é a mesma matéria-prima. Então, a erva mate consegue-se, já tem estudos que mostram que nós conseguimos fazer todos esses tipos de chás e com um apelo realmente de bioativos muito grande por sua composição química muito diferenciada. Então, olha o potencial que tem de inovação, aí, de novos produtos para novos mercados. E aí, também, comparando isso em termos de diferencial em relação ao sistema convencional de produção, também nesse sistema, né, nós vamos obter mais produção de folhas novas e brotos, folhas jovens e brotos, diferentemente do sistema tradicional de produção, que é focado na produção de folhas maduras, folhas velhas. E aí nós conseguimos também diminuir os tempos de rotação, nós conseguimos automatizar todo esse sistema de manejo e colheita, principalmente, que é um detalhe muito importante quando a gente fala em termos de colheita. Para o sistema tradicional da erva mate, ele representa hoje em torno de 40% de todo o custo de produção da cultura da erva mate. Então, cada vez menos disponibilidade de mão de obra, né, que a gente vê principalmente na área rural desse país. Então, nós precisamos ter sistemas de produção que também nos dê a opção de automatização da colheita, principalmente. Então, esse é um dos grandes objetivos também, né? E, obviamente, então, a gente também mostra que é um sistema ainda novo, que a gente precisa aprender mais. Quanto mais
produtores usarem esse sistema, é importante, ele vai ser desenvolvendo cada vez mais. Mas é um sistema que tem mostrado excepcional potencial de produção também e de retorno. E aqui, mostrando muito rapidamente a questão da implantação desse sistema, né, que começa, obviamente, pela questão de preparo de solos. Então, hoje nós já temos tecnologia que, a partir da análise de solo, nós conseguimos recomendar a aplicação de nutrientes e calagem em função da necessidade do solo, em função da cultura da erva mate. Isso, inclusive, já está embarcado num aplicativo de celular chamado Fertimate, né? Então, a gente consegue já fazer uma recomendação ideal para esses sistemas de produção, tá? E, obviamente, todo sistema de produção passa pela subsolagem, marcação de covas, e a erva mate é uma espécie muito demandante na questão de água, então, dependendo do local, tem sido implantados sistemas de gotejamento para o manejo desse sistema aí, e com resultados bastante interessantes. E aí entra a questão nutricional, como no sistema de cevada de estufa, no cevada de campo também nós temos uma demanda nutricional bastante intensa por essa alta extração de nutrientes, por essa alta produtividade. Então, a gente sempre faz a recomendação, principalmente de nutrição com nitrogênio, que é o nutriente mais exportado. A gente faz isso fora das épocas de inverno, né? Então, a gente faz nas épocas que tem colheitas, e as colheitas são fora da época do inverno, que na época do inverno todas as plantas têm o período de dormência. Então, é importante a gente respeitar esse manejo do sistema. Isso já está tudo, inclusive, publicado. Quem tiver mais interesse, pode acessar as publicações, né, que estão disponíveis na internet, no site da Embrapa, tá? E aqui eu trago o exemplo do sistema implantado no Rio Grande do Sul, espumoso. Nós temos outros implantados, mas esse sistema foi um dos primeiros também, e conta com 43 mil plantas por hectare. Então, notem que também é uma altíssima densidade e, no caso, tem que planejar corredores entre os canteiros, e aqui, no caso, foram utilizados 50 centímetros entre plantas e 31 centímetros entre linhas, tá? E, obviamente, que a colheita de brotos, como eu já mencionei, então ela foge dos períodos mais de inverno, né, que a planta está em repouso, e segue um sistema já desenvolvido que pretende manter as plantas sempre baixas para facilitar a ergonomia, a colheita como um todo também. E aqui, então, uma visão mais geral desse sistema, né, implantado, no caso, no Rio Grande do Sul. Inclusive, está sendo estudado o efeito do sombreamento. Já tem estudos mostrando que sombreamento aumenta os teores de compostos bioativos, né? Por exemplo, a própria cafeína, não os antioxidantes. Então, a gente já tem um cabedal de tecnologias para montar esses sistemas em função do objetivo de produção. Qual é o produto que eu quero obter? Em função disso, eu já consigo fazer um manejo. Aqui embaixo, mostrando já folhas secas, folhas novas, aqui os brotos, né, conseguindo fazer um chá similar ao chá branco da camélia, por exemplo. E aqui, então, mostrando alguns detalhes de produção inicial. Esse sistema ainda está muito inicial também, né? Então, mostra que no primeiro ano de implantação, a gente já consegue produzir mais de 2 toneladas por hectare. No segundo ano, já 3,6 toneladas. E aí, a partir desses primeiro e segundo anos, nós já vamos conseguir ter um estabelecimento do sistema e conseguir colheitas mais frequentes, a cada 20, 30, 60 dias, e com resultados de produtividade mais significativos ainda, né? E, obviamente, que já nesses novos sistemas, a gente tem percebido que nós não precisamos adensar tanto, né? Que a própria erva mate, pela sua característica biológica, ela acaba brotando e fechando todos os canteiros. Então, com uma densidade atualmente, a gente tem trabalhado em torno de 27 mil plantas por hectare, né? Então, a gente baixou de 43
para esses 27 mil, já com espaçamentos um pouco maiores entre as linhas, né? Ao invés de 30 centímetros, passando para 60. Então, notem que a gente ainda está em contínuo aprendizado, né, que realmente o sistema vai cada vez ficando melhor. Isso é em função realmente do uso do sistema. Qualquer sistema é assim, qualquer tecnologia nova que está em uso vai começar a ser melhorada. E esse realmente é o objetivo dos produtores começarem a usar esse sistema para que ele fique cada vez melhor. E aqui, então, alguns aprendizados, né? No caso, realmente importante a gente cuidar excesso de água, que a erva mate é uma planta bem sensível, e pensar a questão de pesquisa de mercado. Acho que, como qualquer produto que um produtor for entender a produzir, ele vai ter que primeiro ter uma pesquisa de mercado. Para quem que eu vou produzir esse produto? Ou eu vou produzir e fazer o beneficiamento na minha propriedade? No caso da erva mate é muito simples, eu não preciso ter uma estrutura muito significativa, eu posso trabalhar em pequeníssima escala, mas tem empresas grandes trabalhando aí com estruturas bem maiores. Eu tenho, então, realmente mercado para esse produto, ou eu tenho que criar um novo mercado, né? Nessa linha de produção de brotos novos, a gente tem visto que nós precisamos abrir mercado, abrir novos mercados com base nessas características de bioativos, né? Nessa questão de saudabilidade desses produtos. Então, é uma nova onda mundial, né? Consumo desses produtos. E aí a gente tem um produto de uma espécie nativa, bastante importante, porque é muito cultivada por pequenos produtores. Nós temos mais ou menos 600 mil famílias dependendo dessa cultura, né? Então, é um reforço muito grande econômico e, consequentemente, social para essas famílias aí. De maneira geral, então, seria essa a apresentação que eu tenho para vocês hoje, de maneira bastante superficial, colocando os principais detalhes e, obviamente, como mencionei, isso está tudo publicado em domínio público na internet, no site da Embrapa. Agradeço aí o convite e a atenção de vocês e também estou à disposição para perguntas e alguma interação, caso houver demanda. Muito obrigado aí, Paulo. Obrigado a você, Ivara. Gostei muito da apresentação sua. A gente, eu sempre falo com os amigos meus, a gente é analfabeto em termos de erva mate. A gente sabe muito pouco sobre erva mate. A gente tem muito que aprender sobre erva mate. Só que você mostrou aí de usos da erva mate é um universo muito grande que a gente tem que cada vez mais se aprofundar e cada vez mais saber mais, né? E o pessoal está aqui já fazendo pergunta, logicamente, e já vou dar aqui uns bons dias para todo mundo aqui. Vamos lá. O Jean Straub está em Calmon, Santa Catarina. Aura Fortes Ferriani, bom dia. Luciane Gorski, bom dia. Ademilson Macia, bom dia a todos. São José dos Pinhais, Paraná. Fernanda Marques, bom dia. Matheus Rocha, bom dia. Rodolfo Valdívia, bom dia. Iago Pérez. Franciele Miss, bom dia, Ivar. Parabéns pela palestra. Wellington Costa, bom dia. O Jonas José Santos pergunta: no caso do sombreamento, quais árvores podem ser consorciadas, Ivar? Boa pergunta, Jonas. A erva mate, por ser uma espécie nativa, então, naturalmente, tem várias e várias espécies que acabam podendo ser usadas para o sombreamento. Então, ela tem vários sistemas de produção. Um deles é o ralhamento do subbosque, deixando as espécies nativas. E aí, as espécies nativas são, dependendo do local, a araucária, que é uma das mais indicadas, mas todas as meliáceas, cedro, por exemplo, as pitangueiras, a capororoca, todas as espécies nativas da Mata Atlântica que, que não tem um dossel de copa muito compacto, né? Que assim a gente tem mais ou menos uma definição de que sombreamentos a partir de 30, 40%, você tem já uma redução significativa de produtividade. Então, obviamente, que a erva mate tem sistemas de produção com altíssimo sombreamento, mas aí, nesses casos, às vezes tem um fator ambiental adicionado à venda, o custo da venda. Então, o produtor consegue um resultado maior dessa matéria-prima, né? Então,
às vezes não temos que analisar só a produtividade. Então, nesses casos, sombreamentos acima de 40%, às vezes, podem ser recomendados, mas a produtividade naturalmente vai diminuir, tá? Então, assim, em resumo, várias espécies podem ser recomendadas. Quando a gente tem um erval onde a gente quer introduzir as espécies florestais, aí também a araucária é uma das mais indicadas, mas temos cedro, canafístula, cabriúva, todas essas espécies florestais de porte mais arbóreo, elas são bastante interessantes para fazer esse ambiente de sombreamento. E, obviamente, isso é importante, né, na área florestal, a gente tem visto cada vez mais, tentar, na mesma área, fazer várias culturas, né, sistemas integrados. E a erva mate é um bom exemplo disso, né, a gente tem visto sistemas plantios uniformes, mas cada vez mais fazer esses plantios em sistemas agroflorestais, em sistemas com outras espécies nativas, o mesmo, até eucalipto já vi plantado, só que aí dificulta a colheita, mas espécies nativas em geral são todas recomendadas. Então, vamos lá, obrigado pela resposta. Vamos lá, então. Sabrina Wolff. Bom dia, Sabrina Wolff, presidente da Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais. O Jonas José Santos, em Capizal, Santa Catarina, ainda existem bosques de erva mate nativa e se pratica o cultivo de melhoradas. Qual a diferença da produção do erva mate nativa para melhoradas? É muito grande, Var? Na verdade, assim, a erva mate o pessoal chama de nativa ou plantada, mas no final das contas todas são nativas. Mas quando se fala nativas, quer dizer aquela dentro da floresta, naturalmente existente. Então, nós temos uma baixa densidade de planta, muitas vezes, de erva mate, e aí o adensamento é uma tecnologia recomendada, porque a produção, a produtividade nesse sistema nativo, sem a interferência do ser humano, sem o adensamento, a produtividade em geral é muito baixa. Então, para o produtor viver somente disso, não consegue, né? Então, ele teria que ter realmente outras atividades econômicas para sobreviver. Se ele for um produtor de erva mate e precisar sobreviver, realmente ele precisa entrar com adensamento, manejo, um pouco de redução de sombreamento através de poda de galhos, etc., né? E aí essa é a diferença. Nos sistemas de manejo mais intensivo, você entra com plantios e adensamentos e manejo nutricional, principalmente, que esses sistemas tradicionais, extrativismo, praticamente não se usa, tá? Vamos lá, então. A Franciele Mício, lá da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, pergunta: quanto à produção de folhas jovens em estufa, com o passar das colheitas, o material genético mantém as mesmas características e qualidades genéticas iniciais, Igor? Sim, sim. Nós temos aí estudos de mais de 6 anos de cultivo das plantas nesse sistema e ele se mantém estável, inclusive a composição bioativa é bastante estável, né? Obviamente que a composição varia conforme a nutrição aplicada, inclusive aí a gente tem potenciais muito grandes para a questão de saúde humana, né? Trabalhar com soluções nutritivas que tenham mais zinco, por exemplo, que possam estar produzindo uma matéria-prima mais enriquecida para o nosso consumo, mas elas mantêm a estabilidade em função do sistema de manejo, sim, tá? Alan Piasecki, parabéns pelo trabalho, Ivar, grande pesquisador que temos no país, concordo plenamente. Obrigado. Ariclenes Aníbal Balarotti, Ivar, há ensaios com micro-organismos benéficos nessas culturas intensivas de erva mate? Sim, tem tido nos últimos anos uma série de ensaios, não digo é muita, muito pouco ainda em função da possibilidade de ganhos que a gente vai ter com isso, né? Mas já tem, sim, tem isolamento de micro-organismos da própria erva mate, da própria flora, né, da região em volta do solo, da própria rizosfera da erva mate, e testes aplicando isso no solo, no substrato, ou mesmo na planta. Tanto em termos de evitar a questão de patógenos, quanto em termos de aumentar o enraizamento, o vigor de raiz, a absorção de nutrientes. Então, esse tem sido alguns trabalhos, e além disso também a aplicação de alguns micro-organismos já comerciais, tenho visto alguns trabalhos nesse sentido com
resultados excelentes, né? Mas a gente não tem visto isso sendo praticamente aplicado em grande escala, né? O que a gente tem visto aplicar em grande escala, no caso da erva mate, é um produto, né, que é o bacillus, para controle da broca da erva mate, uma das principais pragas. Esse, inclusive, tem um produto comercial chamado Bovemax, que é dentro dessa linha, né, de isolamento de micro-organismos e conversão num produto de escala industrial. Então, tem vários estudos atuais em andamento e tem esse tradicional de controle da broca da erva mate, tá? Mas realmente é uma linha que concordo que teria que ser muito mais investigada, muito mais estudada, né? Como não só para erva mate, como para outras plantas também, para também a gente depender menos da questão de insumos externos, né? E deixar mais autônoma a nossa agricultura brasileira. Muito obrigado, Ivar. Também está aqui o Jonas José e a Márcia Novaes agradecendo a sua resposta. A Cássia Oliveira, bom dia. Cássia Oliveira, técnica em gestão ambiental do Ideflor Bio. A erva mate já está inserida em arranjos de sistemas agroflorestais? Sim, muito. A erva mate é uma das espécies mais cultivadas no Brasil em termos de sistemas agroflorestais. É a espécie de maior importância, de maior produção em sistemas agroflorestais. Então, é o sistema agroflorestal mais tradicional do sul do Brasil e dá para dizer, generalizando, quase que do Brasil inteiro, tá? Então, sempre ela, como sendo nativa, se aprendeu a manejá-la dentro do subbosque, né, da floresta, se aprendeu a manejá-la dentro de sistemas de cultivo agrícola intercalados, tanto milho, feijão, essas culturas mais de subsistência. Obviamente que, como ela é de pequena propriedade, não existem grandes plantios de erva mate, com grandes plantios de culturas intercalares em sistemas agroflorestais. Mas em escala pequena, em nível de propriedade, sim. Praticamente todas elas utilizam sistemas agroflorestais em diferentes níveis tecnológicos, em diferentes níveis de intensidade, em diferentes níveis de resultados, mas sim, é um dos sistemas mais importantes realmente que a gente tem de sistemas agroflorestais. Obrigado. Carlos Lima, bom dia, bons trabalhos desde Patos, na Paraíba. Olivia Veronese, bom dia. Ela está estudando engenharia florestal da Unipampa. E eu pergunto o seguinte: você falou no começo da sua palestra, mostrou vários produtos que são produzidos, que utilizam a erva mate. Aí a gente chega numa loja de conveniência, a gente vai lá na garrafinha de erva mate, é o máximo que a gente conhece e pega. Por exemplo, no meu caso, eu vou lá e adoro tomar um chá. Mas, ao ver a sua apresentação, olha o número de produtos que usam erva mate. E também, há pouco tempo, eu vi dizer que iam lançar um energético à base de erva mate, mais sustentável, mais ecológico, etc, etc, etc. E eu ainda não vi esse produto. O que falta, na sua opinião? Falta mais publicidade, mais divulgação, para que a gente conheça mais os princípios ativos e passe a consumir mais produtos a partir da erva mate? Sim, é aquela velha história, santo de casa não faz milagre. Erva mate é uma espécie nativa, uma espécie onde nossos bisavós começaram a cultivar não colher, extrativismo, nossos avós, pais. Então, sempre foi feito daquela forma. Nós aprendemos isso dos indígenas, que já faziam esse seu consumo na forma de fusões. E as coisas muito tradicionais, elas parecem que a inovação é mais difícil. Então, nós temos algumas inovações, mas são inovações muito pontuais. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro refrigerante de erva mate foi feito na Alemanha, em 1928. A primeira cerveja de erva mate, que existe até hoje na Alemanha, foi feita em 1932. Caramba. Enfim, em termos de patentes na erva mate, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, nós temos muito mais do que no Brasil. Ou seja, na China, em 2011, nós tínhamos 50 doutores estudando erva mate. No Brasil, nós tínhamos 6 ou 7. Então, assim, a grande gargalo realmente é nós pensarmos ela numa espécie de nível mundial.
Então, nós aprendemos, pela questão de tradição, a fazer o seu uso através do chimarrão, principalmente, que, como eu mencionei, é quase 90% do consumo atual. Então, nós temos que aprender com o case do açaí, por exemplo. Quem conhecia o açaí há 15 anos atrás, na região sul? Quase não conhecia. E hoje, ontem eu estava no interior do Paraná, Ivaí, cidadezinha, não tem 10 mil habitantes, dois locais que vendiam açaí. Então, só para ter uma ideia, né, o que, que eles fizeram? Eles transformaram o açaí para vender para os outros, na forma que os outros consumidores não tradicionais conseguem, gostam do açaí. Na erva mate falta isso, fazer realmente esses produtos não tão regionalizados, que eles saiam para o Brasil inteiro, para o mundo, e que o outro consumidor não tradicional do chimarrão que goste desses produtos. E aí sim, na forma de energéticos, o chá mate, como bastante conhecido, mas basicamente é essa questão realmente, não é santo de casa não faz milagre. Então a gente com esses sistemas e nós temos trabalhado muito em novos produtos e já em parceria com empresas também, buscando justamente isso, deixar isso mais aparente para o mundo, né, os benefícios do consumo dessa planta nativa, que é o néctar dos deuses aí, tá? Mas marketing, propaganda, uma série de coisas falta muito mesmo. Eu tive vendo recentemente a publicação na Embrapa nos 50 anos, várias publicações, uma delas sobre o açaí. E nos últimos 10 anos, a produção de açaí no Brasil cresceu 650% a partir dessas iniciativas de vender açaí. Hoje eu tenho minhas filhas morando em Portugal, que consomem açaí em Portugal, na Europa inteira, nos Estados Unidos, ou seja, o açaí virou mundial. Espero que aconteça o mesmo com a erva mate. Vamos lá, as últimas perguntas aqui. O Gideon Santos, informações interessantes, especialmente em sapos. O Carlos Lima, você recomenda o cultivo de erva mate para o Cone Sul de Mato Grosso do Sul e outros locais de Mato Grosso do Sul? Aonde? Então, no Mato Grosso do Sul, a espécie é nativa em algumas regiões, tá? E mais no sul, onde é mais frio. Eu sei, Dourados, Amambaí, por exemplo, não vou lembrar toda a região, mas tem os mapas onde mostra que ela, em função do clima, ela é recomendada, mas é basicamente no sul do Mato Grosso do Sul, onde ela vai muito bem. Inclusive, tem empresas, tem produtores lá que a produzem, mas não é muito significativo em termos de Brasil, mas é bastante interessante, sim. Então, é um polo de produção bastante razoável, né, que abrange essa parte sul do Mato Grosso do Sul. Bom, Ivar, já estamos no nosso tempo, já adiantado o nosso tempo. Eu quero agora suas considerações finais, meu amigo. Queria novamente agradecer aí a oportunidade, Paulo, né, e parabenizá-lo por esse teu trabalho, né, tão sério e de longo prazo, né, que constância, acho que isso é importante, né. Mostrar também que estamos à disposição aqui na Embrapa Florestas, na Universidade Federal do Paraná, né, para estudantes de graduação, pós-graduação, para trabalhar justamente nesses temas que, como, por exemplo, esse que nós temos mostrado. Quanto mais estudos nós tivermos, mais nós vamos conseguir mostrar para o mundo, para o Brasil e para o mundo, que nós temos uma flora nativa muito rica, que nós podemos fazer negócios dessa flora nativa, que nós podemos trazer saudabilidade ao nosso povo brasileiro e ao mundo, né? Então, muito obrigado a todos que nos assistiram e estamos à disposição. Obrigado, Ivar. Espero que esteja presente mais nas próximas edições. Você falou, nós estamos com o nosso Congresso Florestas Online desde 2016. Estamos na 8ª edição e vamos continuar sempre levando informações gratuitas para todos vocês. Não vamos perder mais tempo, não. E nosso próximo palestrante, também da Embrapa Florestas, já está na linha. Guilherme, roda a vinheta.